Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então, como de costume, gostaria que você primeiro separasse aí o seu caderno com anotações, para que você possa ir anotando sobre o estudo que nós iremos fazer essa semana. Também peço para que você possa estar curtindo esse vídeo, que você possa se inscrever no canal da igreja e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, certo? Para que esse estudo possa chegar cada vez mais longe, para que as pessoas possam ter acesso a esse estudo. Então feche seus olhos e vamos estar orando para a gente começar? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento eu gostaria de pedir para que o Senhor possa estar nos guiando dentro desse estudo, Pai, e que nós possamos aprender cada vez mais através daquilo que João descreveu, daquilo que João escreveu sobre tudo aquilo que o Senhor fez e falou, que nós possamos aprender e crescer cada vez mais nesses ensinamentos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando continuidade ao nosso estudo, Evangelho de João, abra aí sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Hoje nós vamos continuar o estudo. Lembra que eu venho sempre falando, sempre mais ou menos lá do capítulo 14, 15, até o 17, o capítulo 17, que foi semana passada, Jesus ele veio dando os últimos avisos, as últimas instruções, os últimos ensinamentos que ele tinha para dar. E aí, agora no capítulo 18, se encerrou toda essa parte e começou a nova parte. Começou onde agora começa a entrega de Jesus mesmo, onde vai começar onde ele vai ser morto e depois ressuscitar mais para frente. Então, a partir do capítulo 18. Então, nós já estamos encerrando, já está chegando no final. O Evangelho de João vai até o capítulo 21. Então, só para dar um aviso, logo que a gente acabar o Evangelho de João, os estudos do Evangelho de João, a gente vai começar Romanos. Então, espero que vocês continuem nos acompanhando aqui, estudando com a gente, que eu tenho certeza que Romanos vai ser bênção, assim como está sendo o Evangelho de João, Romanos também vai ser. Então, já vai preparando, já vai criando essa santa expectativa aí no seu coração, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas, voltando aqui ao nosso estudo, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, até aqui o versículo 3. Jesus, então, ele sai daquela última frase, onde Jesus ele pega e estava falando com seus discípulos ali, e aí ele pega e sai dali e vai para um jardim, vai para o ribeiro de Cedron, né, onde havia um jardim, e ali ele se encontrou com os seus discípulos, e ali ele estava com todos os seus discípulos, a maioria deles estavam ali com Jesus. E depois, em outros evangelhos, nós sabemos que somente 3 vão um pouco mais distante com eles, né? Que é Pedro, Tiago e João. Os outros ficam mais distantes, mas esses 3 seguem caminho adentro do jardim com Jesus. E ali Jesus ele começa a orar. O Jesus ele era um costume, como nós já vimos aqui no versículo 2, que os discípulos já conheciam aquele lugar, Jesus já conhecia aquele lugar, porque ele sempre ia ali, ele sempre estava ali com seus discípulos, então era algo comum que Jesus sempre fazia. Então, no versículo 3, ele fala que Judas, tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Judas foi para fazer aquilo que Jesus tinha falado lá no capítulo 17 mesmo, no capítulo 16, que Jesus estava dizendo quem iria trair, que na realidade quem traiu foi Judas, né? E Jesus pega e fala assim, vai lá e faz o que você tem que fazer. Então Judas foi e fez exatamente o que ele tinha que fazer, que era entregar Jesus, e nesse momento ele vai até o encontro de Jesus. Versículo 4.
Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que eles vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então aqui Jesus ele já sabia o que iria acontecer, Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, que aquele momento era aquele momento final, que já estava assim, se encaminhando para esse momento final. E aí, sabendo disso tudo, Jesus ele vai ao encontro desses homens. Só uma coisa interessante, a partir desse capítulo 18, como nós sabemos, os 4 evangelhos contam esses últimos momentos de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Como nós estamos estudando o evangelho de João, nós estamos vendo a perspectiva de João, sobre aquilo que João escreveu, sobre aquilo que João presenciou, porque João estava ali, né? Ele era uma testemunha ocular de todas aquelas coisas. Então João estava vendo tudo isso acontecendo, então nós estamos vendo através das lentes de João. Então, tem algumas outras informações fora que nós não vamos falar sobre isso aqui, sobre as outras informações, porque não está escrito aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de João e não os outros evangelhos, então vamos tratar exatamente sobre o que está escrito aqui. E aqui, Jesus ele já sabia o que ia acontecer e começa a perguntar, fala assim: quem que vocês estão procurando? Aí os soldados falam: Jesus o Nazareno. Ele fala: sou eu. E mesmo ele dizendo sou eu, aqueles homens, aqueles soldados, eles caem por terra, né? Não é assim que está escrito aqui no versículo 6? Quando Jesus lhe disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, a partir do momento que Jesus fala, parece que eles veem a presença de Deus, parece que eles sentem a presença de Deus, eles veem alguma coisa em Jesus diferente, eles caem por terra. Aí, de novo, Jesus repete aquela pergunta e eles falam de novo que eles estavam procurando Jesus. E Jesus fala que é ele mesmo: se vocês estão procurando a mim, deixe que esses outros vão embora. Por quê? No capítulo 17, nós vemos que Jesus ele fez uma oração. Lembra da oração de Jesus? E dentro dessa oração de Jesus, ele pega e ora pelos seus discípulos. E pede para que, dizendo na oração, que nenhum deles se perdeu. E esse pedido de Jesus pedindo para que deixem ir os outros, no versículo 9 diz: ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então, nenhum dos discípulos foi morto enquanto estava com Jesus, né? Não aconteceu nada de ruim com os discípulos enquanto eles estavam com Jesus, menos aquele que deveria trair Jesus, que é o próprio Judas, que também Jesus diz lá na oração. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então Jesus ele começa a advertir o Pedro, porque Pedro ele toma nessa impulsão que ele tem, nessa vontade de fazer, e às vezes ele não pensa antes de fazer, ele vai e corta a orelha do soldado. Jesus pega e fala assim: não faz isso, eu tenho que passar por isso tem que acontecer comigo. Então, versículo 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lá atrás, em alguns capítulos atrás, eu acho que foi no capítulo 14 de João, Caifás ele pega e fala que alguém tinha que morrer pelo povo, né? É melhor que um morra do que todos os outros, né? Foi exatamente Caifás, foi esse. E interessante sobre o versículo 13 que fala: então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Por que João ele pega e fala sobre isso? Sumo sacerdote naquele ano. Porque nessa época onde Jesus estava, na época onde Jesus viveu aqui, como tinha muitos que poderiam assumir esse cargo, era feito um sorteio. Então era um sorteio todo ano e alguém
era alçado a esse posto para ser o sumo sacerdote, ou então o sacerdote para poder ministrar e fazer. Tanto é que tem uma história, por exemplo, de João Batista, o pai de João Batista, ele era sacerdote em um ano, durante um período de um ano, depois disso trocou e foi outro. E nesse ano aqui era Anás que era o sumo sacerdote daquele ano. Então era anual essa troca de sumos sacerdotes. Versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo, toda vez que você vê a partir desse momento, esse outro discípulo é sempre João. João, ele não fala o nome dele, não escreve o nome dele, ele sempre fala esse outro discípulo, ou depois mais para frente ele vai falar, né, o discípulo a quem Jesus amava, né, sempre se retratando ao próprio João. Então, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então aqui, nesses versículos aqui, onde Pedro e João começam a seguir Jesus, João, como ele tinha um acesso mais fácil de se entrar, ele conseguiu entrar ali naquela casa, e depois, continuando seguindo Jesus, vendo Jesus de perto. Então, por isso que João às vezes tem muito mais detalhes do que os outros evangelhos, porque ele estava ali, ele estava próximo, né? Ele estava ali do lado, vendo tudo aquilo acontecer. E Pedro ficou do lado de fora. Aí João, ele pega, vai lá, conversa com a empregada deixa ele entrar, deixa Pedro entrar, e Pedro entra. E nessa que Pedro entra, nesse local onde estava acontecendo o primeiro julgamento de Jesus, né? Essa mulher pega e olha para Pedro e fala assim: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" E ele responde: "Não sou." Uma das coisas interessantes, por que ela perguntou isso, se ela não conhecia Pedro, nunca provavelmente viu Pedro, mas por que ela falou isso? Porque provavelmente Pedro tinha muitas características parecidas com Jesus. Não só Pedro, mas como os outros discípulos, João, Tiago, todos os outros, porque eles caminhavam muito. Uma vez o nosso pastor, o pastor Alexandre, ele falou que toda vez que você começa a caminhar com uma pessoa, essa pessoa leva um pouco de você nela e você pega um pouco dessa pessoa para você. E assim, isso é uma verdade, porque aquela mulher, só de bater o olho em Pedro, acho que deve ser a forma dele falar, a forma dele agir, só dele estar ali no meio, ela já pensou, já deduziu que ele fosse discípulo de Jesus também. E aí Pedro começa a negar, já fazendo menção àquilo tudo que Jesus já tinha dito, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Então, essa foi a primeira vez. Versículo 19. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Aqui é interessante que agora Jesus vai começar o julgamento de Jesus. Então, o primeiro julgamento foi o sacerdote, ele que começa a fazer esse julgamento com Jesus. Então, ele começa a interrogar a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Uma coisa também que é interessante aqui a gente saber, que houve várias coisas erradas dentro desse processo todo de julgamento. Primeiro, que naquela época não era comum de que quem era o réu, né, no caso ali, ele não era interrogado. Você não perguntava nada ao réu, o réu não tinha que responder nada. Você usava as testemunhas para contar tudo aquilo que estava acontecendo, e ali acontecia o julgamento. Que não foi o caso. O sacerdote aqui, ele estava perguntando, ele estava interrogando a Jesus sobre as coisas dele. Então já começa ali um erro ali, onde eles estavam tentando sempre achar um ponto onde eles pudessem acusar Jesus. Então Jesus respondeu, versículo 20: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim?
Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Então Jesus está falando, você não precisa perguntar para mim. Eu sempre falei para todo mundo. Sempre dei o sermão para todo mundo ali, no meio de todo mundo, um lugar público, para que todo mundo ouvisse. Então não pergunta para mim, pergunta para quem ouviu. O que você quer saber? Versículo 22. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Então Jesus ali naquele momento levou um tapa. Provavelmente, eu estava vendo aqui, alguns historiadores estavam falando, que não foi um murro, mas sim um tapa mesmo assim, de mão aberta na cara. Jesus levou um tapa no rosto, porque ele respondeu assim para o sumo sacerdote. E aí Jesus responde no versículo 23. Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então Jesus ele pega e responde, eu não falei nada demais, por que você está me batendo? Eu não falei nenhuma mentira, eu não apontei o dedo para ele, eu não fiz nada, eu somente respondi aquilo que ele perguntou. E você está me batendo por quê? Então você já vê que começa toda uma história muito estranha dentro desse julgamento de Jesus, né? Versículo 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, aqui se cumpre de novo aquilo que Jesus tinha dito, que Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E isso, de fato, aconteceu. Pedro nega, e aí se cumpre essa profecia que Jesus tinha dito sobre Pedro. Versículo 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, era comum naquela época, os judeus, perto da Páscoa, eles não entrarem em casas de pessoas gentias, aqueles que não eram judeus, porque assim eles se tornavam cerimonialmente impuros, né? Então, por isso que eles estavam com essa precaução de não entrar no pretório, onde era a casa, o salão, né? Onde o Pilatos recebia as pessoas. Então, eles não queriam entrar nesse local, porque era um lugar gentil, de pessoas gentias, e eles estavam perto da Páscoa, e eles queriam participar da Páscoa, e se eles entrarem lá, eles iam estar cerimonialmente impuros, não poderiam participar da Páscoa. Então, por isso que eles ficam nessa tensão. Versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam, se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Então aqui no versículo 31. Já percebe qual que é a intenção dos judeus? Lógico que nós já sabemos o final dessa história, mas vocês estão conseguindo entender qual era a intenção dos judeus aqui no momento? A intenção dos judeus, eles não queriam um julgamento justo. Eles não queriam que Jesus fosse julgado certinho e se fosse encontrado alguma coisa nele, ele fosse condenado. Não, eles queriam matar Jesus. Então não era um julgamento que eles queriam mesmo era matar Jesus, acabar com aquilo de uma vez por todas. Então essa resposta deles aqui, não nos é lícito matar ninguém, já demonstra totalmente qual era a intenção que eles queriam. 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu,
o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Até aqui. Então aqui começa o diálogo, né, entre Jesus e Pilatos. Pilatos querendo entender o que estava acontecendo, Pilatos querendo saber quem era Jesus e por que eles estavam acusando Jesus. E Jesus começa a responder todas as perguntas dele. E interessante que no versículo 37, a parte B, na resposta de Jesus, ele pega e fala assim, ó: o Senhor está dizendo que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Jesus ele aqui explica para Pilatos e para nós qual era o objetivo dele, por que ele veio, qual era o propósito de vida de Jesus. Ele veio para isso, para esse mundo, para dar testemunho da verdade que é Deus, da verdade de quem Ele é, que Ele é o próprio Cristo, que Ele é o próprio Filho de Deus, e que tudo aquilo que os judeus guardavam tanto não era totalmente aquilo que era verdade. A verdade estava nele mesmo. E aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus não responde, né? Não temos a resposta de Jesus aqui, mas a resposta já está em toda a vida e ministério de Jesus, né? Jesus vem sempre dizendo, né? Tem um versículo que é muito famoso que fala que Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro do seu ministério todo, quando você pega no todo, né, e começa a ler e entender, você vê qual é a resposta de Jesus para isso, que Ele é a própria verdade. E também Jesus ele começa a falar sobre o reino dele. Ele fala que se o reino dele fosse deste mundo, os ministros, né, aqueles que estavam, os seus servos, se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, se o reino de Deus estivesse aqui na terra, já plantado aqui na terra, isso nunca de fato ia acontecer. Então, essa conversa de Pilatos com Jesus também é bastante interessante, porque Jesus ele vai explicando para Pilatos, e Pilatos vai fazendo perguntas e Jesus vai respondendo, até que ele chega num ponto onde Jesus não responde mais. Versículo 39. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Aqui quem está falando é Pilatos. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E aqui acaba o capítulo 18. Aqui acaba nessa ânsia dos judeus, principalmente, entenda, o povo que estava ali. Lembra alguns capítulos atrás que nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus? Aquele mesmo povo que estava falando Hosana nas alturas, bem-vindo bem-vindo é aquele que o rei de Israel, e vem e tal, toda aquela entrada triunfante de Jesus, e eles com os ramos nas mãos e chacoalhando. Aquele todo povo que estava ali fazendo essa entrada triunfal era aquele mesmo povo que estava ali pedindo para que pudesse matar Jesus. Então você entende que aqui não era, na verdade, o povo falando, mas era o próprio os sacerdotes, os mestres da lei ali, fazendo a cabeça daquele povo, para que aquele povo pudesse falar aquilo. E obviamente também tem Satanás ali por trás, tramando tudo e fazendo tudo por trás para que isso pudesse acontecer, para que a morte de Jesus viesse a acontecer. Então, todo esse teatro, tudo isso que aconteceu, os sumos sacerdotes fazendo essas perguntas e levando para Pilatos, e Pilatos tentando entender o porquê, o que estava acontecendo ali, e eles pegando, e Pilatos sempre tentando, dentro das possibilidades dele ali, não é o caso, nós não vamos discutir sobre isso, mas Pilatos tentando ali livrar Jesus, e no capítulo 19 nós vamos ver isso, que Pilatos fala sobre isso.
e mesmo assim ele não conseguindo, e aí ele pega e encontra uma saída, vamos entregar, vamos colocar um bandido, um salteador, ou Jesus que eles consideram, que ele se considera o rei dos judeus, e quem que eles vão querer, né? Esse homem que não fez mal nenhum contra um bandido, um salteador, alguém que fez algo ruim para a sociedade. E o que eles falam? Eles preferem essa pessoa do que o próprio Jesus. Então Pilatos fica ali meio que sem saída, e assim acaba o capítulo 18. Todos eles gritando, soltem, não este, mas Barrabás. Isso é para a gente entender que às vezes o nosso coração é influenciável. Às vezes nós não pensamos muito no que vamos falar, às vezes nós não vemos exatamente aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nós vamos... Sabe aquele ditado, a Maria vai com as outras? Exatamente, a gente vai no meio da multidão e não vê exatamente o que está acontecendo. Sempre tem alguém por trás tramando, sempre tem alguém por trás falando, sussurrando no seu ouvido, sussurrando, e as coisas vão acontecendo. Exatamente isso que aconteceu. A multidão ali estava inflamada pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, e com certeza tinha Satanás ali por trás de tudo isso, armando e fazendo toda a casinha para que pudesse acontecer isso. Mas semana que vem a gente continua essa história. Eu sei que todos vocês conhecem, mas é interessante a gente ver alguns pontos que foram importantes para que isso pudesse acontecer. E o capítulo 19 é extremamente importante, porque é onde mostra o final do julgamento de Jesus e a crucificação de Jesus. Então, te espero aqui semana que vem para que a gente possa continuar esse estudo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.